Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao canal Fé em Diálogo. Eu sou o Paulo e hoje eu gostaria de falar sobre um tema que vem ganhando muito destaque nos últimos tempos, nos últimos dias, e também é um tema que me questiona muito. Na verdade, é um questionamento que as pessoas fazem, que é o seguinte: será que nós estamos vivendo no fim dos tempos, o fim do mundo, o apocalipse? Me questionam bastante sobre isso e a gente tem visto muita gente falando sobre esse assunto, inclusive algumas pessoas fazendo cálculos, né, para prever o fim do mundo. Tem algumas datas, inclusive, que já passaram. Então, esse grande evento acabou não acontecendo, né? O mundo não terminou, não chegou ao fim dos tempos. E essa é uma reflexão que vem sendo trazida muito à tona, principalmente nos grupos, nas comunidades cristãs, né? Nas igrejas cristãs. Muitas pessoas se questionam sobre isso e conversam sobre isso, ouvem sobre isso. Será mesmo que para o cristão se preocupar com o fim do mundo é algo tão importante assim? Será mesmo que o cristão precisa conhecer os sinais do fim dos tempos? Na verdade, se nós analisarmos bem aquilo que Jesus pediu nos evangelhos, não é uma necessidade, não é um pré-requisito do cristão conhecer os sinais dos fins dos tempos. Na verdade, resumidamente, o cristão ele é obrigado a crer e a amar. Mas, se ele não quiser, se ele não tiver interesse de conhecer sobre o fim dos tempos, ele não necessariamente precisa conhecer sobre isso. Entretanto, existe outro tema que o nome é bem parecido, e esse sim, esse tema o cristão ele deve refletir muito e deve estar preparado, que é o fim do seu tempo. Mais importante que o fim dos tempos é o fim do nosso tempo. Por exemplo, assim, daqui uns 60 anos, eu não sei se o fim dos tempos vai chegar. Mas com certeza, daqui 60 anos, o fim do meu tempo aqui na Terra vai chegar. Talvez o fim do tempo de vocês que estão assistindo também vai chegar. E esse fim é o que nós devemos nos preocupar mais, o fim do nosso tempo. A gente tem que ter essa consciência que a nossa vida ela é finita, ela tem um prazo de validade. E nós precisamos estar preparados para a chegada dessa data. Não só os cristãos, mas todos nós precisamos nos preparar para o fim do nosso tempo. Porque se a gente pensar bem, a gente deixa um legado, seja para a sociedade ou seja para as pessoas que convivem conosco, seja para as próximas gerações. Então, todos nós devemos buscar deixar um legado positivo para as pessoas que convivem conosco e também para as próximas gerações. Isso não é uma preocupação só do cristão, mas é uma preocupação, deve ser uma preocupação de todos. Mas o cristão especialmente, porque ele deve se preparar para o seu fim, para o seu encontro definitivo com Deus, que pode se dar no fim dos tempos? Pode, mas pode se dar a qualquer instante no fim do meu próprio tempo. E aquele que está preparado para o fim do seu tempo também, consequentemente, vai estar preparado para o fim dos tempos. Aquele que vive bem a sua vida, ele se prepara para o seu fim ou para o fim dos tempos. Então ele já está preparado. Então, quando nós nos preocupamos em viver bem a nossa vida, e se somos cristãos, em viver bem conforme os ensinamentos de Jesus, nós nos preparamos para o nosso fim e também para o fim dos tempos. Inclusive, as pessoas questionam muito a pandemia. Será que a pandemia é um sinal dos fins dos tempos? Mas eu pergunto para vocês, quantas pandemias a humanidade já não enfrentou? Ou quantos problemas maiores a humanidade já não enfrentou? Por exemplo, as guerras mundiais, por exemplo, diversas epidemias que a gente teve ao longo dos séculos, também foram sinais assustadores, mas o fim dos tempos não chegou. Agora, o fim do tempo das pessoas que viveram esses eventos assustadores, esses eventos difíceis, o fim do tempo dessas pessoas
já chegou. Existe uma estimativa que já viveram no mundo, ao todo, mais de 100 bilhões de pessoas. E o fim dessas 100 bilhões de pessoas já chegou. E o fim do mundo ainda não. Então, preocupar-se com o fim do mundo não deve ser a nossa prioridade. Mas a nossa prioridade deve ser nos preocuparmos com o nosso próprio fim, nos preocuparmos em viver bem a nossa vida, nos preocuparmos, se somos cristãos, em configurar a nossa vida à vida de Jesus. Tem um ditado que diz assim, muitas pessoas usam esse ditado, eu escuto muito, e até se a gente analisar, ele tem um fundo de verdade, que é o seguinte: depois que uma pessoa morre, ela se torna boa. A gente só vê os pontos positivos. Ou então, às vezes dizem para alguns: você quer ser bom? É só morrer, e daí todo mundo vai falar só os seus pontos positivos. Esse ditado é verdadeiro? Às vezes acaba sendo. As pessoas, depois que perdem alguém, acabam olhando para o seu lado positivo, mais do que para o lado negativo, olhando as qualidades mais que os defeitos. É natural da gente. Mas eu não queria que esse ditado se aplicasse a mim. Porque quando eu morrer, eu quero que as pessoas digam que eu fui bom, não porque eu morri, mas porque eu realmente fui bom. E é isso que todos nós devíamos nos preocupar, em sermos bons. E referente a essa mentalidade que diz que a pandemia é um sinal do fim dos tempos, eu acho que na verdade ela é um sinal de que o nosso tempo pode chegar a qualquer momento. Quantas e quantas pessoas queridas nós perdemos, amigos, familiares, com essa pandemia. Então ela vem para nos mostrar que a nossa vida é frágil, que a gente nem sempre tem o controle sobre a nossa vida. E eu trago para vocês, finalizando já, uma citação de um teólogo, que é o Frei Raniero Cantalamessa, que ele diz assim, que a pandemia nos ensina a, a pararmos de ter o delírio da onipotência. Nós não somos onipotentes. Pelo contrário, isso é um delírio nosso. Na verdade, a nossa vida é frágil. A nossa vida a gente não sabe quando ela pode chegar ao fim. E por isso, nós precisamos viver bem sempre e deixar as nossas boas obras para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, para aqueles que são os nossos próximos. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu comentário, sua opinião, curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado, fiquem com Deus, um grande abraço.